Você sabia que existem cerca de 175 gêneros e 2.275 espécies de cactos catalogadas no mundo? No Brasil, estima-se que já tenham sido encontrados pelo menos 300 tipos dessa planta, olha que legal, que tem 90% do seu interior constituído por água. Para falar sobre os cuidados com os cactos e dar dicas para a gente de como a gente pode cultivá-los em casa, eu converso agora com a paisagista Ana Maciel. Seja bem-vinda! Obrigada, Abi. Tudo bom? Ai, tudo ótimo. Olha, a gente já falou pra você, né, que a ideia dessa pauta surgiu porque nós temos aqui um cacto aqui, né, diretor? Temos dois, na verdade. E aí a gente falou, como é que cuida? Porque foi nascendo filhinho nele, não é? Foi surgindo, né? Surgindo muito filhinho. E aí a gente falou, e é diferente a cor, né? Isso, tá vendo que o verde dele é diferente, porque ele é um bebezinho. Essa ponta nova, né, é um bebê, então ele já vem com uma tonalidade diferente. Todas as plantas, quando bebezinho, assim, ela vem com um tom diferente, um pouco mais claro. Isso. Vem com a pele jovem, bonita, sem manchas, não é? Isso mesmo. Que legal! E aí a gente sabe que ela é novinha. É isso, exatamente. Então, ele surgiu aqui dentro já, né? Olha só como essa planta se adaptou. Né? Então, ele se adaptou totalmente no estúdio, porque aqui vocês têm bastante iluminação, muita claridade. Então, é como se estivesse simulando para eles aqui aquele sol que ele está acostumado. Olha isso, porque cacto, quando a gente vê cacto, Aninha, a gente pensa em deserto. Né? Pelo menos é o que a gente vê nos desenhos, nos filmes. Exatamente, porque é isso mesmo. É uma planta, né, que a gente já conheceu na semana que você voltou aqui, que a gente falou das suculentas, que ele é uma suculenta, né? Mas que ele consegue viver numa boa no calor. Numa boa. E aqui ele tá como se tivesse um ambiente preparado para ele. Por isso que ele está se dando tão bem. E você pode sentir, se você pegar aqui, você vai ver que ele tá firme. Que ele armazena água, ele tem água aqui dentro, mas ele tá firme. Se ele tivesse meio mole, xoxo, aí a gente teria realmente um problema, vamos dizer assim, né? Mas ele tá muito bem. Então a gente pode sentir isso passando a mãozinha mesmo no cacto. Só se desvia um pouco dos espinhos, né? Você vê que esse daqui é o pai de todos, né? Então ele já é diferente, mas eles todos estão firmes. E ele tem espinhão, né? Tem um espinho porque ele já tá mais velho, né? E após 3 a 4 anos começa a dar flor. Que legal! Tá? Que a gente tem uma situação aqui de algumas plantas com flores que eles passaram por esse processo, todas elas. Adorei! Então, diretor, eu quero ver a flor dele, né? Vamos ver a flor. É super bonito, né? Dá pra achar no Google, né? Tem essa flor. Adorei, Renan, você vai manter ele aqui, Você vê que você tem dois muito parecidos, eles não são idênticos, eles são plantas diferentes, mas os dois são mandacarus. Mandacarus. Né? Isso, esse com espinho, né? Alguns ainda, quando jovens ainda não apresentam, eles vão chegando. O que é o espinho? É a folha modificada, ela se modifica para não perder água. Que é uma situação semelhante aqui também, ó. Que legal! Então, daqui a pouco, ela vai... Uma aranhinha. Então, assim, essas folhas são modificadas e vai se transformando em espinho. Por isso que a maioria dos cactos tem espinho. Porque é para não perder água, porque a folha perde água. Que legal. Mostra pra gente quais os tipos que você trouxe aqui. Então, a gente trouxe, olha, muito consoante aqui, viu? Para falar esses nomes são terríveis. É mesmo? Então, a gente colocou o nome comum e o nome científico, né? Então, esse daqui muita gente não sabe, mas é um cacto também, a Ripsalis, é muito usado em jardim vertical. É mesmo? E muito comum a gente ver também pendurada nas árvores, porque a própria natureza, né? Com vento, ela fica bastante bem em árvores, né? E aí é chamado de cacto macarrão. Isso, porque ela tem essa espessura semelhante, né? Que demais! Esse daqui é o candelabro, porque ele também parece um candelabro, né? Os nomes vão sendo meio parecidos com o que ele é, né? O que ele é. Esse daqui é um parecido com o seu, olha, tá vendo? Esse daqui, ó, o cacto pera, né, do México.
Aqui a flor de maio, né? Que muita gente não sabe, mas é um cacto também. Eu não sabia, e agora eu olhando ela, falei, é um cacto. Flor de maio é um cacto, assim como a flor de outubro. São muito parecidos, né? Só o período de floração que muda, basicamente, né? O cacto estrela. Aninha, eu nunca tinha pensado nisso. Tô pensando com a minha cabeça agora aqui, diretor. Onde você chegou? Me conta. Nunca tinha pensado que a flor de maio era um cacto. Daí eu olhando para ela agora, falei, Jabiane, é óbvio que ela é um cacto. Que legal, é mesmo. É que a gente tem essa impressão dele ter um único formato, né? A gente não abre a nossa mente para saber que tem vários tipos, várias espécies. Que demais. Olha, esse daqui é um peludo, né? Como ele tem esses cabelinhos aqui. Esse não tem espinho, assim como a flor de maio também. Aqui já é a flor dela que vai abrir. Linda. Esse cacto estrela, ele vai ficar roxo, totalmente roxo, aqui mesmo. Que demais! Como que a gente cuida dele? Olha, basicamente, todos esses cactos, assim como os seus, o solo... Pode ser, eu vou pegar aqui meus utensílios que eu trouxe, olha. Esse daqui é um substrato, ele tem areia. O próprio substrato orgânico, que é aquele material da compostagem, a gente pode usar, tá? Posso usar também vermiculita. Vermiculita? Vermiculita. É um pó de rocha também. Então a gente faz uma mistura de 1/3 de cada um. E aí a gente chega nesse resultado que é um substrato excelente para esse tipo de planta que não gosta de encharcamento. Então o vaso precisa estar bem seco. E essa água precisa escorrer do mesmo jeito que ela entra, ela meio que tem que sair. Quase como com as orquídeas. Lembra como que a água tem que descer? A mesma coisa aqui. Então esse substrato ele é próprio para suculentas e cactos. Então ela serve para as duas. Que legal! Para as duas situações. E aí, por exemplo, essa mania que a gente tem de, mas será que a minha plantinha vai morrer? Quanto tempo que eu tenho que observar o cacto? Eu posso deixar ele assim, quanto tempo sem? Então, o cacto, se a gente regar uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, ela vai responder. Ele vai estar bem, tá? Que legal. Eu não preciso realmente, por conta desse armazenamento de água. Uma situação bem semelhante ao da suculenta nesse caso. Se a gente tem bichinho em casa, por exemplo, um pet, um cachorro, um gato, eu posso ter um cacto ou não? Eu posso ter um cacto. Por exemplo, se eu tiver um cachorro pequeno, como é o caso do Pingo, ele com cacto não vai ter problema nenhum, né? Porque ele não vai subir a perninha. Agora, um cachorro maior, aí eu preciso ter um vaso um pouco maior, porque pode ser que levante a perna para fazer um xixi ali, né? Para fazer um xixi, mas ele tem veneno, alguma coisa ou não? Não, provavelmente não. Até porque, se ele for mexer no cacto, ele levou uma espinhada no focinho, ele já não volta mais. Verdade. Isso é comum acontecer a princípio. Conheça o seu pet. Isso, é isso mesmo. Assim como as bromélias também, né, que também tem espinhos, só que lá como acumula água, então os cachorros acabam gostando um pouco mais. Mas dos cactos é difícil eles mexerem, porque dá uma espinhada e pronto. Se ele gosta do sol, ficando em casa, ele vai ficar numa boa? Como é que fica? Fica muito bem, desde que a gente tenha essa claridade. Preciso ter claridade. Então ele vai ficar muito bem numa sala bem iluminada, numa varanda que pode ser aberta ou não, mas ela tem que ter, o cacto tem que ter, qualquer um deles vai precisar realmente de bastante iluminação. Porque ele vai dar flor. E toda planta que dá flor, assim, é quase que uma via de regra, precisa de sol. Né? Podemos ver que a maioria das plantas que dão flores estão ao sol, que é o nosso grande gerador de energia, né? O sol é lindo, né, minha gente? Tem perguntas para você, vamos fazer a pergunta já da Zena. Ah lá, que bonitinha! Boa tarde, Abiana. Abi e Ana, viu? Abi e Ana, viu? Que rapidinho. Gostaria de saber por qual motivo o meu cacto não nasce filhote. Olha, e aí? Pode ser assim como a questão das flores, pode ser por conta de adubação, tá? Se ele estiver no lugar certo, ele tem que se desenvolver, né? É a vida, é o processo da vida, é a evolução. Ele tem que crescer e soltar brotações, faz parte dele. Ou de um jeito ou de outro. Agora, eu tenho que estar de olho na adubação e de olho no meu substrato. Então, esse material, quando a gente usa, ele já está pronto
para planta. Agora a gente pode fazer uma adubação como? Com torta de mamona e carvão de churrasco. Aquele carvão, carvão vegetal picado. Então eu coloco uma colher de cada para 1 litro de água, misturo e eu venho e rego com uma colherinha, 1 colher de sopa cada vaso desses dos pequenos. Então um cacto grande como o seu, aí a gente pode corregar meio que com meio litro, 1 litro, a depender do tamanho do vaso. Que legal. Fica muito bem resolvido. E aí você passa a ter isso periodicamente e você vai conseguir ter flores. Né? Ai, que lindo, adorei. Vou esperar o nosso cacto ter flores, Aninha. Vai ter, provavelmente, porque você tem aqui essa iluminação adequada. Que demais. E lembrando dessa dica que ela deu também, pra gente apertar o nosso cacto pra sentir se ele tá bem durinho mesmo. Se ele tiver molinho, é porque ele já não tá muito bom. Isso, ele tá precisando tomar um certo cuidado com ele. Tá. Ou água, ou sol. Isso, exatamente. Boa. Trouxe aqui uma planta que, por várias questões. Essa daqui é a famosa, a queridinha do momento, a Ora Pronobis, que é aquela planta muito usada na alimentação. E ela tem muito espinho. Aqui ela ainda é um bebê, né? Tá começando, mas depois, assim, aqui em cada folha vai surgir de 5 a 7 espinhos bem grandes. Isso é um terror. Tá sendo muito usado para cerca viva também. Por conta da quantidade de espinhos. E assim, se a gente perceber, olha quanta folhinha cheia de furinho, tá vendo? Isso aqui foi um ataque de insetinho. Mas as folhas novas, olha, já estão vindo saudáveis. Então aqui eu falei, eu vou levar para mostrar para a Abby quando os insetos atacam e depois a planta já vem rejuvenescida. Então não é que a planta vai ter um problema eterno, né? Ela já se rejuvenesce só a gente cuidar dela que ela já vai dando a melhora, né? Isso mesmo. Adorei, Aninha. Aninha, seja sempre bem-vinda à nossa casa. Eu adorei falar de cactos aqui. Mostramos os nossos cactos. Sabemos como cuidar dele. A gente coloca essa receitinha para todo mundo depois no Instagram também, para você saber como é que você faz a adubação em casa. Isso mesmo. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Aproveita e passa seu Instagram para todo mundo. Jardins da Ana. Jardins da Ana. Jardins da Ana. Arroba Jardins da Ana. O site também é jardinsdaana.com. Muito obrigada. Beijo. Muito obrigada, pra você. Eu que agradeço. Adorei. Muito bom estar aqui com você. Bom sempre estar você aqui, viu? Obrigada. Adorei, não é, gente? Que legal. Diretor, a gente vai ter, além de caquitinhos, florzinhas. Em breve. Adorei.